Glória a Deus. As crianças vão estar seguindo ali para a salinha. Você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Hoje é um domingo que nós colocamos, na nossa pauta de mensagens como uma mensagem para um domingo missionário, onde nós voltamos às nossas orações, a mensagem, até mesmo o nosso coração para missões. E quando falamos de missões, o livro da Bíblia que mais fala sobre isso é Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1, quem achou, diga amém. Diz assim: fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que haviam reunido ali perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer estas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceu junto deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o viste partir. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, engrandecemos o teu nome, preparamos o nosso coração para ouvir a sua palavra. Fale conosco, meu Deus, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos? Quando se fala de obra missionária, irmãos, nós estamos falando de levar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Pessoas que estejam na nossa cidade, pessoas que estejam em cidades diferentes, mas o principal alvo da missão é alcançar pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Esses discípulos são comissionados agora a esperar o poder de Deus que Jesus enviaria, o Consolador prometido, o Espírito Santo. Mas Jesus, falando ali o Evangelho de João, ele diz que enquanto ele não subisse, o Espírito não viria. Então, quando nós olhamos aqui Lucas falando sobre esse espaço de 40 dias, contando após a ressurreição de Jesus Cristo, com mais 10 dias adiante, eles iam ser revestidos do poder.
aqui a Escritura, Lucas diz, depois de alguns dias, o Espírito de Deus iria vir sobre eles. Havia um mandamento de Jesus, que eles esperassem, não começassem a fazer a obra, a anunciar o Evangelho, até que do alto fossem revestidos do poder. Então nós entendemos que não tem jeito de realizar a obra de Deus sem estar revestido do poder de Deus. Nós lemos aqui, para iniciar o culto, Êxodo capítulo 31, aonde ali estavam preparando o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era a tenda aonde Deus se revelava a eles no Antigo Testamento, antes da construção do templo. E essa tenda havia muitos utensílios dentro dela. E Deus comissionou pessoas já lá no Antigo Testamento para fazer a obra. Porém, essas pessoas não foram realizar a obra de Deus sem primeiro estarem cheios do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, nós o recebemos quando cremos. Ser cheio do Espírito Santo, nós tratamos, como batistas que somos, como a segunda bênção. A primeira é a salvação. A segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Aí depende do entendimento de cada igreja, liderança, a maneira de explicar. Mas o que nós estamos vendo aqui é que essa obra não pode ser feita pela força do homem. Ela não pode ser realizada pela vontade do homem. Porque todas essas situações e recursos que nós obtemos são recursos que praticamente vão um dia terminar. Aquele ânimo, aquela sede, aquela vontade de ganhar almas, ela vai ser contrariada pelas lutas, pelas adversidades, pelos confrontos que recebemos quando estamos à frente da obra de Deus ou principalmente tentando levar pessoas que não conhecem a Jesus à salvação. A intercessão ou o intercessor, aquele que está realizando essa obra para Deus, ele se coloca entre essa pessoa e Deus. Então, os inimigos, as ações malignas que estão prendendo essa pessoa nas trevas, passam a contra-atacar aquele que entrou na brecha para tentar levar aquela pessoa a Cristo. É por isso que muitas vezes as pessoas começam a evangelização de pessoas ali no seu trabalho e logo esquecem delas. É por isso que muitas vezes as pessoas começam a insistir com alguém para estar vindo à igreja, para estar frequentando os cultos, e logo começa a vir as adversidades e ela esquece daquela pessoa. Porque aqueles inimigos, aquelas forças do mal que estavam prendendo aquela pessoa, quando nós entramos na brecha, eles contra-atacam a nossa vida. Eles tentam nos desanimar, nos distanciar daquela pessoa a qual nós estávamos querendo levar a Cristo. Então, Jesus não os apressou. Jesus mostrou para eles que haveria um espaço de 50 dias para eles pensarem bem naquilo que eles foram comissionados para fazer. Segundo Paulo, diz que havia aproximadamente aqui 500 pessoas. Paulo vem mostrando, ali Lucas também mostrando, que eles se reuniram em um só lugar. E nesse espaço de 40 dias, eles foram motivados a continuar. Quando chegamos em Atos capítulo 2, aqueles que receberam o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que mais ou menos tinham ali 120 homens. Então, a Bíblia nos mostra claramente que esses 50 dias entre a ressurreição e a Páscoa, que foi praticamente ali a festa realizada no Pentecostes, entre a Páscoa e o Pentecostes, ressurreição e Pentecostes, 50 dias se passaram. Nesses 50 dias, já houve desistência.
Já houve pessoas que não foram revestidas do poder. Mas a Bíblia mostra que esses que ali ficaram, na primeira pregação que Pedro fez, 3.000 almas se converteram através da pregação de Pedro, depois de ser ele revestido do Espírito Santo. Quando nós chegamos em Atos capítulo 4, mais uma pregação dos apóstolos, e a Bíblia diz ali no versículo 4 do capítulo 4 de Atos, que a partir daquela mensagem, agregaram-se à igreja quase 5.000 pessoas. Alguém conta essas duas pregações como 8.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Outros já contam que são 3.000 na primeira e mais 2.000 almas no capítulo 4, totalizando 5.000 almas. Independente de qual a vertente esteja certa, uma coisa é certa: em duas mensagens desses apóstolos, cheios do Espírito Santo, ou 5 ou 8.000 pessoas agregaram-se à igreja. Uma igreja que começou com apenas 12 homens. Pessoas comissionadas por Jesus, e no final dessa grande comissão, quando eles são enviados para pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, Judas já tinha sido substituído. Porque mesmo com Jesus, Judas não quis continuar, abandonando o restante do colégio apostólico, traindo Jesus e indo se enforcar. Então nós vemos que a obra de Deus, ou o mandamento para essa obra, não é algo fácil. Quem começa pensando que é só facilidade, ele vai chegar em um momento da sua história que ele não vai ter força mais para fazer. Se ele não tiver a inspiração, a direção, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Ninguém consegue fazer aquilo que Deus manda fazer. Ninguém consegue renunciar àquilo que Deus manda renunciar, se essa chama da obra de Deus, do trabalho para Deus, não estiver ardendo no coração da pessoa. Ela não tem essa força, essa possibilidade de realizar essa obra, de tirar pessoas das trevas, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento, ou até mesmo habilidades naturais. Quem realiza essa obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos não apenas estar aliado com o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo. É isso que aqui Jesus reafirma no versículo 8. E eles não deveriam se ausentar antes de serem revestidos do poder. Que poder é esse? Às vezes as pessoas pensam que algo sobrenatural vai acontecer como aconteceu no dia de Pentecostes. Às vezes as pessoas pensam que isso vai mudar alguma coisa na sua fisionomia, na sua altura, na sua força física. Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é algo também inimaginável no sentido de poder recebê-lo. Quando nós chegamos em Atos 19, Paulo encontra 12 pessoas que já tinham sido evangelizadas e já foram chamados de discípulos. Porém, eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Paulo perguntou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem sabemos que existe esse tal de Espírito Santo. Nós também precisamos entender que esse tal de Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, como conhecemos.
nós adoramos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quem está operando hoje aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está continuando essa obra tremenda. E isso não está legado só aos batistas, ou só aos assembleanos, ou não é algo legado também àquelas pessoas que dançam, que pulam na presença de Deus, porque elas estão cheias do Espírito Santo, às vezes nem estão. Nós falamos até na sexta-feira de uma igreja tradicional, lá na cidade de São Lourenço, que nos convidou também para realizar um trabalho em uma área dominada por traficantes. Porque o Espírito de Deus tocou o coração de uma mulher para restaurar uma igreja que estava em ruínas, um templo próprio. Denominação dessa igreja a qual ela congrega. Uma igreja, ao nosso ver, diante das possibilidades que nós conhecemos, as batistas, uma igreja grande. Mas não tinha ninguém disposto a dar continuidade numa obra que tinha começado já. Abriram a congregação, compraram o terreno, construíram a igreja, colocaram o casal de obreiros. Mas quando começou a ficar difícil, quando os cultos começavam a ficar, de certa forma, sem a presença de pessoas e, ao lado, o tráfico, brigas, confusões, às vezes até a dificuldade para chegar na igreja, eles abandonaram. E abandonaram também, deixaram ao relento a igreja. Quantos missionários, quantas pessoas estão no campo, desejando ter um lugar para congregar. E uma igreja que recuou nesse mandamento de Jesus, abandonando até o templo. A sorte. Já tinha sido ali um lugar dominado pelos viciados em drogas. Mas Deus levantou uma mulher. Deus levantou uma pessoa, encheu ela do Espírito Santo e ela pegou a obra sozinha lá. Há poucos meses atrás. Está consertando o piso com muita dificuldade, está consertando as paredes que estavam derrubadas, os muros da igreja. E já está fazendo cultos para as crianças. Deus levantou ela para salvar as crianças que estavam sendo levadas para o tráfico. E o culto que fizemos lá, que a Igreja Batista foi, juntamente com as irmãs lá de São Lourenço, prestigiar a obra, porque ela viu o trabalho, gostou e convidou, reuniu mais de 50 crianças do tráfico para ouvir a palavra de Deus. Hoje ela vai, dia de domingo, para a igreja, leva aquela turma de criança para dar pão, café com leite e ensino da palavra de Deus. Porque é uma tradicional cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que na igreja dela você não pode dar um glória a Deus. Na igreja dela você não pode bater palma. É uma igreja tradicional. Quem conhece igreja tradicional sabe. Mas nós olhamos para isso e passamos vergonha diante deles. Porque nós nos gabamos de ser pentecostais. Nós nos gabamos de ter os dons espirituais. E as irmãs que foram, voltaram evangelizadas. Voltaram chocadas de ver o trabalho daquela mulher. Hoje os traficantes respeitam ela. Os dias de trabalho, fecha a rua. Não passa nem moto na rua para ela realizar o trabalho. Quem é que faz isso? É a prefeitura, é o temor, é o Espírito Santo de Deus, irmãos. É Ele. Mas muitos não continuam o que começam. Porque em certo tempo da caminhada pensam que não precisam mais buscar a presença do Espírito Santo. A Bíblia é clara quando diz que não é por força, nem por violência,
mas pelo Espírito de Deus que a obra continua. Alguém pergunta, pastor, cadê os sinais? Eu pergunto, cadê os missionários? Alguém pergunta, cadê, pastor, aquelas coisas que aconteciam lá no início da igreja? A gente vai na igreja hoje e não vê mais nada. Cadê o Espírito Santo? Cadê a missão que Deus nos deu para fazer? Nós estamos realizando a missão? Se você sair aí fora pregando o evangelho, um dia que seja, parando pessoas na rua, orando por essas pessoas, você vai ver o mover de Deus. Você vai ver os demônios se manifestar, você vai ver pessoas serem curadas. Mas aqui não. Aqui já está todo mundo liberto. Aqui já está todo mundo salvo. Aqui já está todo mundo vinculado a Deus. Agora, se nós irmos nesses lugares aonde precisa do evangelho, nós vamos ver. Tem coisas horríveis, terríveis acontecendo nos céus dessa cidade. Sexta-feira nós saímos daqui, depois de aconselhar uns irmãos, e já chegando em casa, outros irmãos entraram em contato para pedir oração. E pedindo oração porque estavam tendo sonhos terríveis. Contando o sonho, falando, pastor, o senhor tem algum discernimento desse sonho? Falei, isso é obra de macumba. E aí ela pegou e disse, pastor, tem uma pessoa que falou para mim, depois de uma discussão que nós tivemos, eu e meu marido, não conseguimos nem dormir de noite. Ele teve um sonho terrível, de tanto medo que ele estava, ele acordou passando mal, e eu tive que segurar ele estava diferente, dizendo que queria se suicidar. Essa pessoa disse que o que eu fiz, eu ia receber em troco, e em dobro, porque ela não ia me ferir não, mas ela ia fazer algo para matar os meus 2 filhos. Pastor, isso aí é lá na África. Não, é aqui. Oramos para a pessoa, ordenamos a bênção de Deus e falei, vem domingo no culto, eu quero orar por você pessoalmente. Não, pastor, nós já somos da igreja. Falei, então fica na igreja que você está. Passado isso, outro, a mesma coisa. Ontem nós saímos cedo, chegamos de tarde e atendemos até de noite, 9h30 da noite. Pessoas que estão sofrendo ataques espirituais, aí é daqui, que não consegue vir na igreja, que não consegue pegar no telefone e ligar, que não consegue falar com o pastor. Quando diz, vamos falar com o pastor, a mulher não quer. Quando a mulher diz, vamos falar com o pastor, o marido larga a mão. A igreja precisa confrontar as obras das trevas. A igreja precisa agir no poder do Espírito Santo, irmãos, para ver o que está acontecendo ao nosso redor. As forças espirituais estão cada dia mais fortes no Brasil e estão tentando paralisar a igreja, amordaçar a igreja, não deixar a igreja avançar. São coisas que as pessoas não estão discernindo o que é do mal. Porque a ausência do Espírito de Deus e dessa unção de Deus na nossa vida nos leva a ser crentes naturais, normais. E a gente vai tratar coisas espirituais como normais. Nós vamos tratar coisas que estão sobrepujando a nossa vida, nos encurralando com enfermidades, com medos, com inseguranças, com situações controversas no casamento, no relacionamento entre marido e mulher, criando situações para adultério, prostituição, lascívia, visão de coisas malignas na internet para suprir as necessidades, porque marido não toca mais na esposa, esposa não toca mais no marido. Isso é normal. Não é normal.
Não é normal, portanto, porque a necessidade dessas pessoas estão sendo supridas através de filmes pornográficos, de coisas aleatórias na internet. Não é normal. Por isso o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. A pessoa pedindo socorro porque a casa dela está virando um lugar de invocação dos demônios. E ela não tem autoridade sobre a casa. Fazendo sacrifícios de animais. Olha o nível da batalha espiritual aqui nessa cidade. Muita gente não sabe o que é derramamento de sangue. Derramamento de sangue é aliança com as trevas. Assim como o sangue de Jesus firmou uma aliança conosco no mundo espiritual. Não há alianças sem derramamento de sangue. E esses filhos das trevas já estão exigindo das pessoas derramamento de sangue. Animais sendo degolados dentro de casa para a invocação de espíritos. E o crente lá passando uma luta terrível. Não consegue ligar, não consegue falar com o pastor porque está oprimido. Esse é um tempo da igreja se levantar, porque é tempo de sinais e prodígios. Já falei isso várias vezes. É o tempo de sermos cheios do Espírito Santo, porque se não estivermos cheios, transbordantes do Espírito Santo, essa pressão espiritual vai fazer muita gente parar. Vai fazer muita gente desistir. Vai trazer muita enfermidade para essa cidade. Se nós não tomarmos posse desse poder de Deus sobre a nossa vida e fazermos aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer, ainda que pensemos ser loucura, nós não vamos entender por que estamos retrocedendo. Porque não temos mais o mesmo ânimo para exaltar, glorificar a Deus, porque não temos mais a mesma esperança, a mesma motivação para estar nos cultos, para evangelizar, para buscar as almas perdidas. Nós não vamos entender, nós vamos achar que isso é normal, mas não é normal. Não é normal. O normal do crente é glorificar a Deus pela sua salvação. O crente normal, a igreja normal, ela está unida contra o inferno, glorificando a Deus todos os cultos, os quais ela vem. Aqui é um quartel-general. Aqui nós aprendemos hoje para pôr em prática amanhã. Para pôr em prática no restante da semana. Então nós temos visto coisas terríveis que às vezes as pessoas não estão vendo. A semana passada, antes de ir embora, nós sentimos no coração de mudar a rota um pouquinho. E encontramos uma coisa esquisita ali. Tiramos a foto, mandamos para a pessoa, para não identificar até a pessoa. Falei, o que é isso? Ah, é uma brincadeira. Falei, não é brincadeira não. Isso aí é um espírito de morte rondando sua casa. Pastor, eu senti isso. Não tem brincadeira no mundo espiritual. Não tem. Não tem brincadeira com o diabo. Aí imediatamente tirou aquilo. Nós às vezes estamos andando com as nossas luzes apagadas. Se nós apagarmos as nossas lanternas, nós vamos andar em trevas. Falando de Jesus. Nós vamos andar em trevas falando da luz. Nada nesse mundo é sem sentido. Paulo diz que há muitas vozes nesse mundo e nenhuma delas sem sentido. Ontem nós fomos também ali visitar o nosso irmão Beto e ele falou, pastor, agora eu estou aprendendo. O senhor sempre fala que um dia nós vamos precisar verdadeiramente de Deus. Irmãos, isso é algo real. A igreja, seja batista, seja Assembleia de Deus, seja
qualquer igreja que prega Jesus Cristo, ela está numa guerra. E em guerra não dá para descansar. Em guerra não dá para parar. Ontem eu escutei uma frase, eu até repliquei ela. Carro de obreiro, irmão, não tem marcha ré. Carro de obreiro só anda para frente. É como uma bicicleta, se você parar em cima dela, a não ser que você seja um bom equilibrista, você vai cair. Nós precisamos avaliar a nossa missão. Como é que está a nossa missão? A missão desses apóstolos foi algo invejável e incomparável. Eles conseguiram evangelizar todo mundo da época, sem carro, sem avião, sem internet, apenas andando a pé ou a cavalo. Pastor, mas aonde está isso na Bíblia? Abre em Colossenses. Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Você vai ver o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, quantas viagens missionárias aquele homem fez? Eu imagino o apóstolo Paulo, na mesma sede que ele tinha, com todos os recursos que temos hoje. Será que ele ia ficar assistindo debates? Outros pastores na internet? Estaria preocupado com os encontros que estão acontecendo ali e acolá? Eu imagino esse homem com a tecnologia que temos hoje. Colossenses capítulo 1, versículo de número 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia em que o ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Todo mundo da época ouviu a mensagem do evangelho. Esse mundo da época se centralizava mais nas províncias romanas e no ambiente o qual romanos tinham conquistado, mas saíram dessa trilha também através da missão do apóstolo Paulo. Um homem comum, que até certo tempo da vida dele, ele foi um perseguidor da igreja, um ministério tão curto, mas tão produtivo que inveja a gente. Quando nós temos pouco tempo, foi o que eu sempre pensei, nós temos que correr mais. Eu fui chamado aos 26 anos, me converti aos 32 anos, eu cheguei atrasado. E eu fiz um voto com Deus, eu quero ser igual aos discípulos, com 3 anos e meio. Ou o Senhor me envia, ou nós vamos sair dessa igreja, nós vamos para uma igreja missionária. Nós precisamos fazer mais. Porque a obra necessita de mais. A igreja necessita de mais. Você está vendo quantas pessoas já estão cansadas do culto de domingo? Tem outras coisas importantes para fazer? Mas se você voltar os seus olhos a essas pessoas, quando elas se converteram, se nós voltássemos o tempo hoje, todas elas estariam aqui. Porque isso é normal de quem não se enche do Espírito de Deus, irmãos. Ele não tem o mesmo fôlego, a mesma potência, o mesmo poder que nós temos. Se cansam. E eu acho isso viável, porque eu também me cansaria. Ficar 20 anos sentado num banco ouvindo um pastor pregar. Foi o que eu fiz, eu falei, Deus, é 3 anos e meio, é tempo de apóstolos. Porque eu não quero ficar parado. Com mais um pouquinho,
E olha que eu não era parado. Mas eu não queria ficar só dentro da igreja. Então nós vemos isso nessa unção que eles recebem. E em Atos, capítulo de número 5, versículo 14 e 15. As pessoas nos perguntam, por que isso não mais acontece? Não acontece para eles. Não vão ter nunca essas experiências. Capítulo 5, Atos dos Apóstolos, versículo 14 e 15. Uma igreja onde ser crente é o que nós estamos vendo aí acontecer nessas nações, que são nações fechadas para o evangelho. Ser crente aqui, nesse tempo, era pedir a morte. A palavra de Atos 1:8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A palavra original do grego, testemunhas, é mártire. Jesus estava dizendo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis martirizados por causa do meu nome. Isso era chamada para entrar na igreja. Está pronto para morrer? Então, se alista. Capítulo 5, versículo 14, diz assim, cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, agora vem, tanto homens como mulheres, ao ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. A sombra de Pedro curava. Agora, o que Pedro tinha que eu e você não temos? Nós sabemos o que é. Pedro era carnal, nós também somos. Pedro tinha conhecimento da palavra, tinha, todo judeu conhecia o Antigo Testamento, nós também temos. Temos estudo quarta, temos culto de doutrina sexta, culto da família domingo, escola dominical, começando, a próximo ano, também no domingo de manhã. Pedro era casado? Era. Ele tinha sogra. Pedro trabalhava até um certo ponto da sua vida. Nós também temos tudo isso. Alguns ainda não têm sogra, mas vão ter. Pedro dormia. Pedro comia. Mas o que Pedro tinha, então, diferente de nós? Ele disse ao entrar no templo, quando viu aquele homem aleijado pedindo esmola. Pedro não tinha dinheiro. Ele falou, eu não tenho esmola, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Então só quem tem pode dar. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele tinha poder de Deus. E é esse poder o combustível do crente. É esse poder que não deixa o crente dar marcha ré. É esse poder que não deixa o crente abandonar a missão. Porque por nós teríamos já abandonado. Pela minha própria força, principalmente esse ano, tinha já parado. Porque tem dias que não tem jeito nem de ir no culto domingo, depois do culto aqui. Tem dias que já sai daqui pensando em não voltar na semana que vem. Pela força natural, Pedro não curaria ninguém. A sombra de Pedro seria apenas a projeção do sol no seu corpo físico. Mas o poder de Deus na vida de Pedro fazia diferença. Quando eu li isso, quando eu li Atos, eu falei, eu quero isso para a minha vida. E é isso que faz a diferença. É isso que faz no seu ministério, na sua vida pessoal, orar pelos enfermos, ministrar libertação, andar debaixo da unção de Deus, pregar para 10, para 20, para 30, para 50, para 100, para 1, para 2. Porque tem dias que vão ser assim.
Mas isso não influencia no tamanho do poder que você buscou para a sua vida. Porque o mesmo poder que cura um resfriado ressuscita um morto. O mesmo poder que cura uma dor de cabeça levanta um aleijado. Mas quem é na sua natural feição aquele que tem coragem para dizer para o paralítico, levanta? Não tem. Porque não é coisa natural. Quando nós vamos mais à frente, Atos 19, versículo 11 e 12, olhe bem o que diz. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e doenças o deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Coloque seu nome aí, ó. Vai de louco. Sai do normal. Coloca o seu nome aí, ó. E por intermédio de Alex, de Samuel, de Mateus, de Rafael, de Júlio, de Paulo, de Pedro, constrói uma história com Deus, para que quando falarem o seu nome, eles lembrem de um servo de Deus, de uma serva de Deus. O Senhor possa escrever a sua história e por intermédio de Mateus, Deus fazia sinais extraordinários. É isso que a igreja precisa querer, irmão. Não é as coisas dessa terra. Não é as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Pedro entendeu isso, aqueles discípulos entenderam isso, e se nós entendermos isso, nada mais importa, irmãos. Você vai ser procurado, as pessoas vão bater na sua porta. O irmão falava comigo, pastor, eu não sou muito bom de evangelização. Eu falei, eu nunca evangelizei. Eu não saio para evangelizar, eu não prego na rua. Vai fazendo de princípio o que Deus te deu para fazer, uma hora chega o seu tempo e você não precisará fazer mais. Pergunta aos irmãos aí de 19 anos atrás, que dia que me viram pregando na rua? Mas pergunta quantos converteram em bater lá em casa. Cada um é cada um. Deus dá a cada um segundo a capacidade que ele tem. O meu ministério é oração, é jejum, é consagração, porque eu escolhi isso. Ou você acha que quando eu li isso lá na Bíblia eu não falei, pô, meu nome é isso, hein? É isso que eu quero, mas isso precisa pagar um preço, sim. Precisa. A pessoa vira noite trabalhando. A pessoa vira noites, finais de semanas inteiro, sacrificando almoço e janta para entregar um trabalho. Mas se Deus falar com ela para a gente voar e orar, não consegue. Não tem jeito. É hora da igreja acordar desse sono. É hora. Nós precisamos acordar. Porque missões se faz indo. Se você não pode ir, não tem problema. Você pode ajudar com a sua oração. Missões se faz orando. Missões se faz como você fez aqui hoje, ofertando. Nosso irmão Eliseu pediu ajuda para organizar a sua base missionária. É um caboclo de fé. Eu não tenho fé ainda para isso. Mas ele abriu uma base missionária, saiu da igreja, porque não estava de acordo com aqueles trabalhos e alugou um cômodo imenso. Eu falei, não sei como esse homem está pagando. Também não é da minha conta. Nós fomos lá visitar. Hoje ele já tem 20 internos, transformou uma base em uma casa de recuperação. Está pegando pessoas na rua e levando.
E domingo nós falamos dele aqui, chegamos em São Lourenço, na entrada logo tem o ABC Supermercado, passamos ali para comprar alguma coisa, ele já bate nas minhas costas. Estava lá. Falei, ó, sua cesta já está pedida, viu? Falei, amém, pastor. Nós temos que ver, irmãos, o que Deus quer de nós. Porque senão nós vamos dar murros em pontas de faca. Nós vamos fazer muito e colocar dentro de um saquetel furado. Porque Pedro uma vez perguntou para Jesus, e não é impossível você fazer essa pergunta, não. Pedro falou para Jesus, Senhor, nós largamos tudo para te seguir. O que receberemos nós? Deus gosta de sinceridade, irmãos. Deus gosta que a gente chegue e confie nele. Lembra que falamos na quinta-feira? Deus gosta que nós venhamos a depender dele mesmo. Por isso eu usei muito tempo essa frase, um dia nós vamos precisar dele. E é nesse dia que nós vamos conhecer quem realmente ele é. Pedro disse, o que nós vamos receber? Pedro largou tudo. Jesus falou para ele, calma Pedro, fica tranquilo. Nessa vida você vai receber 100 vezes mais o que deixou. E no mundo por vir, a vida eterna. Deus não fica devendo nada para ninguém. Não fica. O que questionamos é a circunstância que vivemos. Porque às vezes Deus vai mexer na nossa luxúria, nos nossos prazeres. Tem coisa que a gente gosta, mas que o Espírito não gosta. Ele não quer. Às vezes Deus vai mexer naquilo que nós queremos e não é proibido também querer. Mas nós precisamos escolher. Se nós vamos continuar o nosso caminho de salvação, de vez em quando entregando um folheto, vindo todos os domingos no culto, isso é bênção para a sua vida. Ou se nós vamos querer entregar a nossa vida à condução do Espírito de Deus. Aí nós caímos num versículo de João, capítulo 3. Temos que ter cuidado. Porque a Bíblia diz assim, assim como tu não sabes de onde vem o vento e nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí você não deve firmar estaca em lugar nenhum. Não deve firmar sua barraca em lugar nenhum, porque o vento pode soprar. E você tem que ir para outro lugar. Colocar a nossa vida à disposição de Deus, ou o que temos ainda dessa vida à disposição de Deus, é a coisa mais maravilhosa de sobre a terra, irmãos. Saber que o poder de Deus, a unção de Deus está sobre nós e é capaz de fazer isso aqui. É a coisa mais maravilhosa do mundo, porque um dia nós fomos ninguém. Ninguém se importava conosco. O povo queria até que os seus familiares vivessem distantes de nós. Nós éramos pessoas perigosas quando andávamos nas trevas. Famílias tradicionais não queriam ver seus filhos com a gente, porque éramos um perigo para a sociedade. Aí convertemos, deixamos de ser uma ameaça, deixamos de ser um perigo para o inferno. Se nós éramos um perigo, se nós éramos pessoas que não eram recomendáveis pelo nosso modo de viver, de andar com pessoas da alta classe, de alta sociedade, por que que hoje nós não devemos ser um perigo para as trevas? Por que que hoje nós não devemos ser uma pessoa que andando pelas ruas é como uma bomba nas mãos de Deus para destruir o inferno? Ao ponto de você passar no meio de pessoas e se tiver pessoas endemoniadas ali, vai cair possesso. Porque nós chegamos a presenciar isso. Nós chegamos a ver isso. Pessoas olhar e se manifestar. Cair epilético. E o povo todo apavorado. A gente chega de mansinho, como que está ali acudindo aquela pessoa para não escandalizar ninguém. E em nome de Jesus, sai daí. Nós conhecemos algo que as trevas temem.
Nós temos algo que as trevas temem, nós temos o Espírito de Deus, irmãos. Nós temos que entender isso, nós precisamos fazer alguma coisa. Porém, para fazer alguma coisa com o nosso conhecimento apenas, não vai dar certo. Nós vamos desanimar. Porque através da unção que esse povo recebeu, Deus acrescentava à igreja todos os dias aqueles que haveriam de se salvar. Quem acrescenta é Deus. Quem coloca almas é Deus. E vamos ver Atos 28, como que esse homem cheio do Espírito Santo morreu. O livro de Atos é uma lição, irmãos, é um seminário para quem quer ser um missionário, ser alguém que vai ser usado na obra de Deus. Ele precisa ler o livro de Atos pelo menos umas 10 vezes. Esse homem morreu da seguinte forma, Atos 28, versículo 30. Paulo, um homem que mais evangelizou o mundo depois de Jesus Cristo, e até hoje suas mensagens evangelizam. Olha como esse homem terminou a sua vida, cheio de bens, cheio de ouro, de prata, cheio de carrões do ano, casas, mansões na praia. Paulo não era desse tipo de gente. Paulo queria o poder de Deus. Paulo morou durante 2 anos inteiros em uma mansão que ele havia construído. É isso que está aí? Em uma casa que ele havia alugado. E recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem impedimento algum. Porque isso foi concedido a ele. Porque ele se dispôs. É ele quem diz, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Nós estamos muito longe disso, embora recitamos essa frase. Essa frase tem um peso muito forte. Essa frase tem um legado muito forte. Não é uma coisa simples de falarmos aí, o viver para mim é Cristo, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Isso é simples de pronunciar. Deixa Cristo mexer nas suas finanças para você ver. Deixa Cristo mexer nos seus bens para você ver. Deixa Cristo mexer na sua saúde para você ver. Deixa Cristo mexer na sua casa para você ver. A irmã Vilma, missionária da Jocum, no seu testemunho, antes feiticeira, depois serva de Deus, hoje missionária em vários países. Ela falando conosco, os pastores, ela disse: eu estava lavando roupa e o diabo se apresentou e falou: você vai voltar ou não? Ela disse: não, eu não volto mais. Ela falou, aí ele disse: nós fizemos uma aliança, e nessa aliança você perdeu para mim o seu filho. Chegou, passou uns dias, o menino caiu doente. Ela clamou a Deus, o menino morreu. Ela levantou, dobrou seu joelho e falou: Satanás, estamos quites. Daqui para frente você vai ver quem é a missionária viva. Ela diz: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Nós precisamos de impacto. Precisamos de pessoas que nos impactem com a palavra. Não que faça a gente rir e sair daqui cheio de nós mesmos. Não, não. Isso não é evangelho. O evangelho que te prepara para viver rindo o resto da semana não é o evangelho. Você não ouviu o evangelho. Porque você não sabe o preço que custou para esse evangelho chegar aqui. Você não sabe ainda
se alguns já sabem, louvado seja Deus. Mas é esse Paulo aqui, numa casa alugada, que chegou um soldado um dia com uma tirinha de couro. Paulo, ele disse, sou eu. Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Foi conduzido até um tronco e a espada cortou seu pescoço. Isso é missões. Isso é missões. Porque aqui nessa igreja pode ter alguém chamado para ir pregar aos muçulmanos. Ou você pensa que não? Você não fez uma oração que quer ser um missionário? Você não falou, toma a minha vida, Senhor, nas tuas mãos? Eu quero ir para missões. Mas a missão que você quer não é a missão que Deus quer. A missão que Jonas queria não era a missão que Deus queria. E onde ficou o livre-arbítrio de Jonas? Para os crentes que acreditam em livre-arbítrio. Ele foi a Nínive ou não foi? Foi. Mas ele não queria. Queria ir para Tarsis. Escondeu lá no porão do navio. Ele não tem livre-arbítrio? Ele podia falar, não, Deus, eu não quero mais. Não. Deus não respeitou o livre-arbítrio. Você vai lá em Nínive pregar. Você vai lá em Nínive pregar. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. A igreja sem o Espírito Santo de Deus, ela envelhece. Ela acomoda. Ela conta caos. Que o vizinho foi ali bêbado e o diabo ceifou ele. Ela tem o ímpio como um cliente, mas não tem o ímpio como uma alma preciosa para Cristo. Ela batalha pela família, ela batalha para a vida do filho quando está doente, mas o vizinho ficou doente, ela fala, nossa, que coisa, né? Coitado, tem que se converter. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há pessoas para serem enviadas? Olha aqui o apóstolo Paulo, irmãos, a vida inteira, ou o restante da sua vida, de 30 e poucos anos, a menos de 65 anos, ele encerrou sua carreira. Irmãos, o galardão desse homem deve ser invejável. Um dia nós vamos ver. O tamanho da coroa desse homem que escrevia para as igrejas e dizia, vocês são a minha coroa de glória. Porque entre dores de parto, dizia ele aos Gálatas, eu gerei todos vocês. Quem gera tem que cuidar. E não é fácil cuidar. Gerar é até prazeroso, não é? A mulher, para gerar um filho com seu esposo, eles passam por um momento de prazer. Mas depois vem a dor. Depois vem o alto preço para se criar um filho. Depois vem a conduta fiel, certa, que de certas feitas leva a nós até mesmo a ter trabalhos excessivos para botar aquela criança um dia como um homem, como uma mulher nesse mundo de caráter. É assim, a igreja é assim. Uma vez a pessoa chegou junto comigo no curso de teologia e viu o pastor Jedaías, falou, pastor, me diz uma coisa, como é que o senhor consegue visitar todas essas ovelhas? Ele falou, irmã, eu visito elas todas as noites. Eu entendi a mensagem. É isso que nós precisamos entender a mensagem. Ouvir só não adianta. Temos que entender. Pegar para nós o que é bom. E andar nos conselhos de quem tem nos aconselhado na verdade.
Igreja do Deus vivo, nós precisamos acordar. Estamos debaixo de um sono espiritual. Precisamos jejuar mais, orar mais, ler a Bíblia mais. Para quê? Para que comece a incendiar as brasas. E uma brasa vai incendiando outras. E logo a igreja inteira está incendiada, a cidade inteira está incendiada. Tem muita gente aqui. Muita gente. Deus falou isso há anos atrás, quando enviou um profeta aqui para conversar comigo. Daquele dia em diante eu sei o que eu passei. E ele disse isso, tem muita gente aqui. Quanto mais aumenta essas obras das trevas, mais precisa aumentar o testemunho do Espírito Santo na igreja. Bote a mão na cabeça mesmo. Chegou lá na sua loja, chegou na sua casa, chegou ao seu convívio na sociedade. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vergonha nós tínhamos que ter como estava bêbado aí dentro do bar. Ah, pastor, o povo estava olhando, eu fiquei com vergonha. Põe a mão na cabeça e ora, repreende em nome de Jesus. Você vai ver o que Jesus está fazendo ainda. Você vai ver. Você vai ver. Porque nós precisamos ser crentes lá fora. Esses dias fui arrumar o carro e conversando com o mecânico, nem sei quem era o rapaz, aqui de Lambari, vim trazer para ele, eu falei, eu preciso voltar hoje, não faço para o senhor. Ele começou falando, quando veio, entrou no ambiente da família. Quando ele terminou o carro, ele já estava me dando o nome da família inteira para oração, pedindo oração, porque nós somos crentes. Ouviu? Ouvi. Deixa eu orar para você. Sou servo do Deus Altíssimo, sou serva do Deus Altíssimo. É isso que nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos. Poder do Espírito Santo. Mas o poder tem preço. Tem sim. Vai exigir de nós um pouquinho de renúncia, um pouquinho de afastamento. Às vezes, hoje, do celular, principalmente. Gastamos um tempão com o celular ali, só rolando para baixo. E na hora de orar não conseguimos orar. A nossa mente está em outra coisa. Isso é natural. Ah, pastor, não é pressão. Isso é natural. Vou te dar uma dica para você orar. Se você não conseguir, você me fala na semana que vem. Acorda amanhã cedo. Não põe a mão no seu celular. Consagra um jejum a Deus. Passa o seu dia meditando na palavra de Deus. Se você trabalha, você tem que pegar o seu celular. Meditando na palavra de Deus, pedindo a Deus por essa mensagem que você ouviu hoje. No fim da tarde vai orar. Eu duvido se você não vai conseguir orar. Se não conseguir, me liga. Fala, pastor, é mentira o que o senhor falou. Agora, se eu me alimentar das coisas dessa terra o dia inteiro, irmãos, eu não vou conseguir orar. Isso é natural. Não vou. Porque a minha carne, o meu eu, não quer oração. Não quer ler a Bíblia. Nós escutamos algo que é natural. Eu mesmo passei por isso. Você acorda cedo para orar. E quando você olha no horário, já está na hora de você ir trabalhar, você não trocou uma palavra com Deus. Porque fez isso, fez aquilo, correu lá para ver não sei o que na internet, acordou para orar, correu para fazer o café, foi tomar o café, quando olhou, 8 horas, tem que ir trabalhar. Depois eu oro. É isso que acontece. Aquilo que você mais alimenta, mais vai sobressair. Vamos ficar de pé? Aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai sobressair. Deixa Deus usar a sua vida, irmãos. Entrega mesmo o seu caminho ao Senhor. Isso não quer dizer que você precisa largar o trabalho, que você precisa sair aqui da cidade, que você precisa se isolar. Não, isso é coisa de mosteiro, é coisa de catolicismo. Não. Deus conhece quando seu voto é sincero. E aí quem vai trabalhar é Ele. Quando o seu voto é sincero, deixa Deus conduzir. Não encaixe Deus nos seus planos. Encaixe seus planos em Deus.
Você vai ver como que a coisa muda. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque a gente quer fazer do nosso jeito. Eu tinha planos para esse ano, mas os planos de Deus eram outros. E é assim às vezes. Às vezes você faz tantos planos, tantas coisas ali para realizar e chega no final do ano e você não fez nada. Nada, ficou tudo na bagagem da sua mente, do seu coração. Ande com Deus, só isso. O vento soprou para lá, ele te leva para lá. Soprou para cá, ele te traz para cá. Deixa os outros falar. Eu já falei, deixa o povo falar. Eles falam porque tem boca. O importante é ouvir a voz de Deus. É essa voz que vai fazer que você seja um dizimista fiel na sua igreja. Porque sem essa voz, você sabia que sem unção do Espírito, o dinheiro te domina? Essa voz que vai fazer você gastar hoje, por exemplo, um dia como esse, a sua manhã em oração pelos missionários que estão no campo. São coisas sobrenaturais. É essa voz que vai te falar no coração e você vai falar, não, pelo menos 2 vezes na semana eu vou estar na igreja. Ou pelo menos todos os domingos do mês eu vou estar na igreja. É esse poder que não vem de nós. Embora muita gente diga, pastor, domingo eu vou. Vou passar. Porque pela força nem adorar Deus nós conseguimos. Nem orar, nem ler Bíblia, nada nós conseguimos. Entrega mesmo o seu caminho ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos que a sua presença, graça, misericórdia e paz